Ok, eu não vou começar o vídeo falando sobre todas as polêmicas envolvendo o apanhador no campo de centeio, como o assassino do John Lennon estar com ele no momento do crime, ou como o autor simplesmente desapareceu depois de ter escrito esse livro, mas vamos falar sobre ele. Eu já vou avisar logo de começo, antes do 1 minuto de vídeo, se você se importa com spoiler e não leu o livro ainda, é bom, sei lá, deixa no mudo e vai escutando alguma música e imagina eu falando outra coisa. Isso não estava no roteiro. O Apanhador do Campo de Centeio conta a história do Holden. Talvez você já tenha lido, ou eu só vou fazer um resumão pra você. O Holden estudava numa escola, na verdade ele estudou em várias escolas porque ele foi expulso pra caralho durante toda a sua vida. E o livro começa meio que diante de outra expulsão dele, só que dessa vez em um internato, onde basicamente ele só passou em inglês e todo o resto ele é meio foda-se. Inclusive tem uma cena muito boa, uma parte do capítulo dele fazendo trabalho para amigo de quarto dele e tal. Como o jeito que Holden descreve as pessoas é tipo muito humano, sabe? É muito humano. Por que eu tô fazendo uma resenha sobre o apanhador no campo de centeio? Isso não é uma resenha sobre o apanhador no campo de centeio, eu preciso ir pro meu tópico porque esse título deve estar super confuso. Eu preciso meio que embasar meu ponto. Basicamente, o título do livro remete a uma cena onde o Holden ele fica em um campo de centeio onde as crianças estão brincando e atrás do campo de centeio tem um grande penhasco. Um penhasco tipo, a morte é iminente, se você cair você vai morrer. E o Holden fica entre o final do penhasco apenas segurando as crianças que caem. Ele seria o apanhador no campo de centeio. Só que se você embasar todo o contexto do livro, o que isso significa? Isso significa basicamente que o Holden está tentando segurar as crianças para a queda iminente da adolescência, ou da queda iminente para a idade adulta, onde Holden tem um complexo muito grande com isso. Ele é meio depressivo e tal, talvez por causa disso, o medo do futuro. O livro se passa em um pós-guerra, 51, então em plena Nova York. Então o Holden pensa muito sobre isso, muito mesmo, ainda mais nesse contexto terrível, onde, tipo, imagina ser jovem no pós-guerra, tendo pais muito ricos, ok, isso deve ser legal, só que a pressão é ainda maior, principalmente se você já foi expulso de vários internatos. Mas da onde entra a atual crise econômica no contexto desse livro? A série Skins foi produzida por volta de 2007, 2008, onde se... Tá bom, mas vocês vão me perguntar agora, caralho, você tá louco? Tipo, onde é que entra a atual crise econômica no contexto de um livro escrito por um cara que desapareceu em 1951? A série Skins foi produzida por volta de 2006, 2007, 2008, foi por onde bombou. Aproximadamente no começo da internet, onde os jovens passavam muito tempo, era emo e tal, ou My Chemical Romance e tudo mais. A produção se passa em um ambiente meio segundo ano do colegial, 16 anos, e fazer muita merda, aproveitar a vida. E quem tinha por volta dessa idade, 16 anos, 20 anos, não, talvez 16, estourando ali, na época que a série bombou? Sim, a geração Millennium, a geração que mais tem depressão. Por que essa geração mais tem depressão, ou talvez algum complexo, algum medo e uma nostalgia muito forte? Talvez a geração que mais possui nostalgia sobre a época que viveu. Na época da série, 2006, 2007, 2008, o Brasil principalmente, vou puxar pro lado do Brasil, mas normalmente isso engloba mais, vivia a época do Lula, a época onde o crédito era muito facilitado. Era muito mais fácil conquistar bens materiais ou algo do tipo, você ter 20 anos e já ter uma casa ou já ter alguma coisa, sabe? Tipo, algo pra se chamar de seu, você morar dentro. Atualmente, isso é muito mais complicado. A nossa crise econômica, principalmente depois da pandemia, mas talvez de antes já venha essa crise, é super delicada viver nesse momento e é realmente um momento histórico, sem dúvida alguma.
é normal você ver memes como esse daqui sobre você não ter conquistado talvez nada e isso ser uma grande preocupação na sua vida. Quando você é criança ou adolescente fazendo merda por aí, você chega em casa, dorme, ok. Tipo, a sua vida é isso daqui. Você tá tranquilo com isso. Só que isso não acontece mais quando vocês têm 20 anos e talvez você more sozinho, 30 anos, e você não conquistou nem metade do que seus pais conquistaram quando tinham essa idade. Talvez se o Holden tivesse te segurado no penhasco, sua vida fosse mais simples.